Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas o alimento que nos impulsiona nessa incessante busca da felicidade. E como ainda estamos a caminho, é claro que todos nós temos defeitos, temos vícios os quais, como bons jardineiros, temos que arrancar do nosso coração. É um trabalho lento, árduo, que não começou nesta encarnação e vai se estender ainda por milhares de anos, mas cada passo que nós dermos hoje nos aproxima um pouco mais do nosso destino. E para nossa reflexão de hoje, é um texto de Lucas, onde Jesus diz o seguinte: Não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Merece ser repetido. Não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. Isso significa que frequentemente nós encontramos novos discípulos do Evangelho, felizes, satisfeitos, exultantes de contentamento, porque os espíritos perturbados se lhes sujeitaram. Narram com alegria os resultados das sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Isso acontece não só nas hostes espíritas. Nossos companheiros de outros segmentos religiosos também trabalham com a espiritualidade, principalmente procurando afastar das pessoas a espiritualidade negativa. Porém, se muitos no emaranhado desse deslumbramento tocam a multiplicar o chamado trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contato mais direto, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos da esfera carnal. Acontece. As pessoas têm alguma ascendência sobre os espíritos e começam a desenvolver grupos mediúnicos para auxiliar, entre aspas, os espíritos, para doutrinar os espíritos. E Jesus recomendou o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Porque normalmente aquele que comanda uma sessão mediúnica acredita que está trabalhando ali basicamente para encaminhar espíritos. E esquece que as lições que nos vêm do sofrimento dos espíritos também servem para nós. Tem até o próprio Divaldo coloca um tópico interessante, que um dia ele chega ao espírito Joana de Anches, que é a mentora da sua mediunidade, dizendo que ela normalmente mandava inúmeras mensagens para os outros, que ele psicografava, mas que nunca ele receberam uma mensagem pessoal. Joana, com aquela sua calma, sua tranquilidade, disse: Divaldo, você está enganado, porque todas as mensagens que eu dito e que você psicografa são inicialmente para você. Porque nós, médiuns, muitas vezes nos acreditamos que estamos acima do bem e do mal, mas não. Nós temos muito que aprender ainda com a parte espiritual. Então, que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por missionários de Jesus, caridosos e solícitos que os utilizam à maneira de canais da misericórdia divina.
e que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem e da consciência sintonizada com o Mestre Divino. Entre as certezas doces da fé, solidamente guardadas no coração. Muitas vezes, os doutrinadores, os pastores, os padres, acreditam que são eles que estão auxiliando os espíritos, mas não. Eles e nós somos basicamente médiuns também dos bons espíritos que, por um acréscimo de misericórdia, nos ajudam a auxiliar os demais espíritos. Quem participa de um grupo mediúnico sabe muito bem que sem o auxílio, sem a colaboração e sem até a organização da parte espiritual, um grupo mediúnico não funciona. E muitas vezes os homens esquecem que lá no próprio Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona se os espíritos influem na nossa vida, e a resposta é: influi de tal maneira que são eles que nos governam. Então, sempre que um grupo se reúne para auxiliar a desencarnados, é claro que ali estão presentes os espíritos desencarnados que organizam aquela reunião. Então, é importante a gente lembrar das palavras do Mestre, que é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado conosco durante esses minutos, e não podemos esquecer, nós aqui estamos falando de um grupo mediúnico, mas serve também para os orientadores de grupos não mediúnicos. Muitas vezes, numa conversação em família, no local de trabalho, a espiritualidade usa de nós para distribuir um pouco de bem, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. Então, medite. Você tem sido um elemento de concórdia ou um elemento de discórdia? Pense nisso. E enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.